Você sabe como o Império Romano caiu? E o mais importante, o que veio depois dele? Nesse vídeo vamos entender como foi a transição histórica e filosófica da Antiguidade para a Idade Média. Como saímos do estoicismo para o cristianismo. As ruas e monumentos de Roma carregam um enorme valor histórico e cultural. Este foi o berço da maior civilização da história ocidental, o império que unia 3 continentes sob o mesmo governo. Com muitas ideias e conceitos inspirados na Grécia Antiga, os pensadores romanos reproduziram 2 das principais correntes filosóficas gregas, o epicurismo e o estoicismo. O pensador romano que mais debateu as ideias epicuristas foi o senador Marco Túlio Cícero. Cícero foi um advogado, político, escritor e filósofo extremamente importante durante o período da República Romana, sendo um dos principais defensores da democracia, fato que fez com que fosse, anos depois, exilado durante o governo do imperador Júlio César. Durante o exílio, Cícero escreveu a maior parte de sua obra, sendo considerado o primeiro grande filósofo e escritor de língua latina. Cícero não era um epicurista completo. Em muitas de suas obras, ele enxerga o prazer, principal objeto de estudo de Epicuro, como um princípio não tão digno assim de ser uma filosofia levada a sério, que deveria focar na virtude e na razão. Apesar disso, há pontos que se conectam no pensamento entre os 2 filósofos. O principal deles diz respeito sobre a amizade, que em seu livro A Amizade reconhece o valor dessa virtude. Prefiro a amizade a todos os bens dessa terra. Outro pensador romano que reproduziu as ideias e conceitos gregos foi o imperador Marco Aurélio, considerado o último estoico de Roma. Marco Aurélio foi um imperador romano que governou de 161 a 180 d.C. Ele enfrentou desafios significativos, como conflitos militares contra povos germânicos e graves epidemias que assolaram Roma. Sua filosofia, baseada na disciplina, na insignificância das coisas e na aceitação do destino, ficou registrada na sua principal obra, Meditações, um conjunto de reflexões pessoais que expressam sua visão sobre a moral e a natureza do ser humano. Tudo caminhava bem dentro de Roma. A produção cultural crescia, novos territórios eram conquistados, construções enormes erguidas. Em um dos períodos de maior esperança do Império Romano, a chamada Pax Romana. Porém, no território da Judéia acontece algo que mudaria para sempre o rumo da humanidade. Nasce a pessoa mais famosa da história, Jesus Cristo de Nazaré. Pelas ruas de Jerusalém, Jesus pregava mensagens de amor ao próximo, esperança e igualdade, se revelando aos homens ser o Filho de Deus. Seus ensinamentos batiam de frente com os valores do Império Romano, e não demorou para Jesus ser condenado pelas autoridades locais, e se sacrificando pela humanidade, foi crucificado. Porém, de acordo com a tradição cristã, no 3º dia, ele ressuscitou, e após inúmeros milagres, subiu aos céus. Seus ensinamentos e experiências de vida deram origem para o surgimento de uma nova religião, o cristianismo. Os apóstolos de Jesus percorreram o mundo, espalhando a palavra e pregando o evangelho. Não demorou para a nova religião cristã ganhar milhares de adeptos no Império Romano, o que enfraquecia o poder das autoridades. Durante os próximos anos, milhares de cristãos seriam presos, mortos e torturados, inclusive no governo do já imperador Marco Aurélio. Então, depois que, segundo a crença cristã, Jesus vai aos céus e começa, após o Pentecostes, começa a criação das primeiras comunidades, o anúncio do Evangelho. Então, até o período de Constantino, a igreja vai sendo perseguida. Qual que é o grande problema? O problema é que, como no Império Romano se tinha uma religião oficial que era dos deuses,
Então, ter outras crenças era considerada contra as normas vigentes, né? Então, por isso que havia esse conflito, que foi até ali o período, até a chegada de Constantino no poder, né? Constantino I foi o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo. Ele foi responsável por assinar, no ano de 313, o Edito de Milão, documento que liberava o culto aos cristãos. Muitos veem essa jogada como parte de uma atitude política para se manter no poder. Constantino fez de tudo para ser imperador. Ele, inclusive, mudou a capital do Império de Roma para a cidade de Constantinopla, na Turquia, rebatizada em seu nome. Teodósio I foi o mais importante imperador cristão da história. Ele, através do Edito de Tessalônica, assinado em 380, tornou o cristianismo como a religião oficial e obrigatória de todo o império, proibindo todos os ritos pagãos existentes. Teodósio dividiu o império em duas partes: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, o famoso Império Bizantino, com capital na cidade de Constantinopla. Na época de seu governo, o Império Romano já estava em plena crise. As invasões de povos germânicos, chamados de bárbaro pelos romanos, já estavam acontecendo em várias fronteiras e em grande quantidade, o que fez com que Teodósio fosse o último grande imperador de Roma. Após anos de pressão e conflitos internos, o Império Romano se encontrava em ruínas, o que abriu caminho para as invasões bárbaras, o que fez com que, em 476 d.C., caísse o Império Romano. Após a queda do Império Romano, a Igreja Católica passa a controlar a filosofia existente na Europa. Essa nova filosofia, agora com foco na razão e na fé, é chamada de patrística. A filosofia patrística foi um período que se iniciou com a transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Ela inicia-se com as Epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João, e termina no século VIII. Foi no período da patrística que todo o pensamento cristão foi formado. Os primeiros padres da igreja foram responsáveis por formular todo o pensamento do que hoje conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana. A escolástica é a filosofia medieval, a relação entre a fé e a razão em um período de domínio católico sobre a Europa. A Igreja Católica criou escolas e universidades para ensinar e formar pensadores e novos sacerdotes. A fé passa a ser encarada em conjunto com a razão. Nesse sentido, pensadores como São Tomás de Aquino defenderam que o combate às heresias ocorreria por meio da formulação de teorias racionais e do conhecimento científico. O ensino escolástico estava baseado em 7 campos do conhecimento, divididos em 2 grupos, o trívio e o quadrívio. O trívio consistia no estudo de gramática, retórica e lógica. O quadrívio consistia no estudo de aritmética, geometria, astronomia e música. Dentro desse arcabouço da escolástica, nós percebemos tanto com Santo Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, com São Boaventura, com São Gregório e tantos outros, né? Que vai fazendo esse discernimento e vai constituindo, do ponto de vista da fé cristã católica, aquilo que depois nós vamos chamar de tradição. Então está aqui o germe, juntamente com toda a caminhada apostólica. A concepção de São Tomás de Aquino sobre a concepção do mundo, ela está muito ali próxima daquilo que Aristóteles nos falava sobre o motor imóvel. Então, para São Tomás de Aquino, é Deus que move. Então, nós percebemos um diálogo muito forte da escolástica, da patrística e de tantas outras escolas cristãs com o mundo da filosofia e com os grandes pensadores
modernos, né, e da Idade Média também, nesse processo de entendimento sobre a concepção de Deus e sobre a concepção do homem.